da obra de João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em 1962, o conto Um Moço Muito Branco. Na noite de 11 de novembro de 1872, na comarca do Cerro Frio, em Minas Gerais, deram-se fatos de pavoroso suceder, referidos nas folhas da época e exarados nas efemérides. Dito que um fenômeno luminoso se projetou no espaço, seguido de estrondos, e a terra se abalou num terremoto que sacudiu os altos, quebrou e entulhou casas, remexeu vales, matou gente sem conta. Caiu, outro sim, medonho temporal, com assombrosa e jamais vista inundação, subindo as águas de rio e córregos a 60 palmos da plana. Após os cataclismos, confirmou-se que o terreno, em raio de légua, mudara de feições. Só escombros de morros, grotas escancaradas, riachos longe transportados, matos revirados pelas raízes, solevados novos montes e rochedos, fazendas sovertidas sem resto, rolamentos de pedra e lama tapando o estado do chão. Mesmo à distância do astroso arredor, há muita criatura e criação pereceu, soterradas ou afogadas. Outros vagavam ao Deus dar, nem sabendo mais, no avesso, os caminhos de outrora. Donde no termo de semana, dia de São Félix Confessor, o caso de vir ao pátio da fazenda do Casco de Hilário Cordeiro, com sede quase dentro da rua do Arraial do Oratório, um coitado fugitivo desses, de certo persuadido da fome. O moço, pasmo. O que foi quando subitamente, e era moço de distintas formas, mas, em lástima de condições, sem o restante de trapos com que se compor, pelo que enrolado em pano, espécie de manta de cobrir cavalos, achada não se supõe onde. E assim, em acanho, foi ele avistado de muito manhã, aparecendo e se escondendo por detrás do cercado das vacas. Tão branco, mas não branquicelo, senão que de um branco leve, semidourado de luz, figurando ter por dentro da pele uma segunda claridade. Sobremodo se assemelhava a esses estrangeiros que a gente não depara nem nunca viu. Fazia para si outra raça. Seja que de maneira ainda hoje se conta, mas transtornado e incerto pelo decorrer do tempo, porquanto narrado por filhos ou netos dos que eram rapazes, quer ver que meninos, quando em boa hora o conheceram. Hilário Cordeiro, sendo homem cordial para os pobres, temente e bom, e mais ainda nesse pós-tempo de calamidade em que parentes dele mesmo tinham sofrido morte e arrasos totais, não duvidou em lhe deferir hospedamento, cuidando de adequar-lhe roupa e botinas, desde lhe dar de comer. E o que era mister de benemerência, porquanto o moço, com os sustos e baques, passara por desgraça extraordinária, perdida a completa memória de si, sua pessoa, além do uso da fala. Esse moço, pois, para ele sendo igual matéria o futuro que o passado, nada ouvindo, não respondia nem que não, nem que sim,
o que era coisa de compaixão e lamentosa. Nem fizesse por entender, isto é, entendia, às vezes, ao contrário, os gestos. Dado que uma graça já devia de ter, não se lhe podia por outro nome, não adivinhado. Nem se soubesse de que geração fosse, o filho de nenhum homem. De tanto que chegou lá e nos dias compareceram os vários moradores por sua causa, de ádio que achassem. Tonto não era. Só aquela intenção sonhosa, o certo cansaço do ar. Surpreendente, contudo, o que Assaz observava, resguardado, até espreitasse por miúdo os vezos das coisas e pessoas, o que, porém, melhor se viu pelo depois. Gostou-se dele. Quiçá mais o preto José Caquende, escravo meio alforriado de um músico sem juízo, e ele próprio, de ideia conturbada. Por último, então, delirado, varrido, pelo fato de padecidos os grandes pavores no lugar do condado. Girava agora por aqui e ali a pronunciar advertências e desorbitadas sandices, querendo pôr em pé de verdade portentosa aparição que teria enxergado nas margens do Rio do Peixe na véspera das catástrofes. Do moço, pois, só não se engraçou, antes já de ab início o mal querendo, e o reputando por vago e malfeitor arrebuço, digno noutros tempos de degredo em África e nos ferros de El Rei. Um chamado Duarte Dias, pai da mais bela moça, por nome Viviana, e do qual se sabia ser homem de gênio forte, além de maligno e injusto sobre prepotências. Naquele coração não caía nunca uma chuvinha. Não se lhe deu exata atenção. Mas levaram o moço à missa e ele portou-se. Não fez modos de crer nem em crer. Cantoria e músicas do coro escutasse no sério sentimental. Triste, dito, não, mas como se conseguisse em si mais saudade que as demais pessoas, saudade inteirada, a salvo do entendimento, e que, portanto, se apurava numa maior alegria, coração de cão com dono. Seu sorriso, às vezes, parava, referido a outro lugar, outro tempo. Sorrindo mais com o rosto, se não com os olhos, suposto que nunca se lhe viram os dentes. Padre Baião, antes de com ele bondosamente conferir, de improviso lhe representou diante o signo da cruz, e ele não mostrou o desagrado da matéria. Estava nas altas atmosferas, aumentava sua presença. Comparados com ele, nós todos, comuns, temos os semblantes duros e o aspecto de má fadiga constante. Traços esses consignados pelo mesmo padre em carta de punho e firma para testemunho do esquisito ao cônego Lessa Cadaval da sede mariana, na qual igualmente dá menção do preto José Caquende, que na mesma ocasião se lhe acercou com altas e despauteradas falas por impor sua visão da beira do rio. O rojo de vento e grandeza de nuvem em resplendor,
e nela, entre fogo se movendo, uma artimanha amarelo escura, avoante trem chato e redondo, com redoma de vidro sobreposta, azulosa, e que pousando de dentro desceram os arcanjos, mediante rodas, labaredas e rumores. E, com o mesmo risonho José Caquende, veio Hilário Cordeiro trazendo de volta para casa o moço num extrato de desvelo, como se o Vero pai dele fosse. Mas à porta da igreja se achava um cego, Nicolau Pedidor, o qual o moço, em o vendo, olhou sem medida e entregadamente. Contam que seus olhos eram cor-de-rosa. E foi em direitura a ele, dando-lhe rápida partícula tirada da algibeira. Ora, estando cego debaixo do sol e corrido de suor, a almas cristãs devia de causar meditação o contraste de tanto padecer o calor do astro-rei, aquele que nem as belezas da luz podia gozar. O cego, apalpando a dádiva na mão, em guisa de cogitar em que estúrdia casta de moeda ela consistisse, e se dissertando logo que em nenhuma, a levou prestes à boca, ao que seu menino guia o advertiu que não seria artigo de se comer, mas espécie de caroço de árvore. Então o cego guardou com irados ciúmes e por diversos meses aquela semente que só foi plantada após o remate dos fatos aqui ainda por narrar. E deu um azulado pé de flor da mais rara e inesperada, com entreaspecto de serem várias flores numa única, entremeadas de maneira impossível, num primor confuso, e as cores, ninguém a respeito delas concordou, por desconhecidas no século. Definhada com pouco e secada, sem produzir outras sementes nem mudas, e nem os insetos a sabiam procurar. No que, porém, acabada de se passar aquela cena, surgia no adro Duarte Dias mais uns companheiros e serviçais para opor a surpresa de uma exigência e fazer problema. Queria carregar consigo o moço sobre fundamento de que pela brancura da tez e delicadezas mais devia de ser um dos Rezendes, seus parentes, desaparecidos no condado, no terremoto, e que, pois, até o reconhecimento de alguma notícia, competia-lhe o ter em custódia pelo costume. Sendo que Hilário Cordeiro pronto contestou o postulado, e o argumento, por um nada, terminava em desavença séria, Duarte Dias porfiando e se excedendo, do que só tornou em si, ante o parecer de Quincas Mendanha do Cerro, notável na política e provedor da Irmandade. E todavia, de seu zelo mais para diante, Hilário Cordeiro iria ter melhor razão, eis que tudo lhe passou a dar sorte, quer na saúde e paz, em sua casa, seja no assaz prosperar dos negócios, cabedais e haveres. E não que o moço lhe facultasse ajuda na sujeição de serviço ou no vagar a algum ofício em que, de feito, nem pudesse dar descargo de si, com as mãos não calejadas, alvas e finas de homem de palácio. Ele andava muito na lua, passeava por todo o lugar e alhonde praticando aquela liberdade vaporosa e o espírito de solidão. Parecesse ao quebrado de um feitiço, segundo os dizeres do povo.
não embargando que grandes partes tivesse para o que fosse de funções de engenhos, ferramentas e máquinas, ao que se prestava, fazendo muitas invenções e desembaraçando as ocasiões, ladino, cuidoso e acordado. De estranha memória só, pois, há de olhar ele sempre para cima, o mesmo para o dia que para a noite, espiador de estrelas. Que vezes, porém, mais lhe prouvesse o divertimento de acender fogos, sendo de reparo quanto se influiu pelo São João nas tantas e tamanhas fogueiras de festa. Do que adveio, justo, o caso da moça Viviana, sempre mal contado. O que foi quando ele lá apareceu, acompanhado do preto José Caquende, e deu com a moça muito bonita, mas que não se divertia ao igual das outras. E ele se chegou muito a ela, gentil e espantoso, lhe pôs a palma da mão no seio delicadamente. Ora, sendo assim a moça Viviana a mais formosa, tinha-se para admirar que a beleza do feitio lhe não servisse para transformar no interior a própria e vagarosa tristeza. Mas Duarte Dias, o pai, e que a isso assistia, prorrompeu em pleiteantes brados de Tem que casar! Agora tem que casar! com instância. Afirmava que o moço era homem e ainda mancebo, e lhe infamara a filha, devendo-lhe de a tomar por consorte e arcar com o estado de casado. O moço ouvia de boa concórdia e nem por isso. Mas a grita de Duarte Dias só teve termo quando o padre Baião e outros dos mais velhos lhe rejeitaram tão descabidas fúrias e insensatez. Também a moça Viviana, com radiosos sorrisos, o serenava. Ela, que a partir dessa hora despertou em si um enfim de alegria para todo o restante de sua vida, donde um dom. Apenas que Duarte Dias, o que não se entende, ia produzir ainda outros lances de estupefação, eis aqui. De tal guisa que, para o alvoroço de todos, no dia da missa da dedicação de Nossa Senhora das Neves e vigília da Transfiguração, 5 de agosto, ele veio à fazenda do Casco, requerendo falar com Hilário Cordeiro. Também o moço lá estava. Outro visto e nunca desairoso. A gente espiava e pensava num logo luar. Então, Duarte Dias declarou, suplicava deixassem-no levar o moço para sua casa, que queria assim e necessitava muito, não por ambicioneiro ou impostor, nem por interesse só menos, mas por a ele ter cobrado, com contrições de escrúpulo, a fortíssima estima de afeição. Dizia e desgovernava as palavras, alterado, enquanto que dos olhos lhe corriam bastas lágrimas. Ora, não se compreendendo o descabelo de passo tão contrariado, o de um homem que, para manifestar o amor, ainda não dispunha mais que dos arrebatados meios e modos da violência. Mas o moço, claro como o olho do sol, o pegou da mão e com o preto José Caquende o foi conduzindo pelos campos. Depois se soube que há terras dele mesmo, Duarte, aonde a tapera de uma olaria. E lá indicou que mandasse cavar. Com o que se achou ali,
uma grupiara de diamantes ou um panelão de dinheiro, segundo diversa tradição. Por arte de qual prodígio, Duarte Dias pensou que ia virar riquíssimo, e mudado de fato esteve, da data por diante, em homem sucinto, virtuoso e bondoso, suspendentemente consoante o asseverar sobremaravilhado dos coevos. Mas, por contra, no dia da venerada Santa Brígida, de voz comum de novo dele se soube, o moço plácido. Disse-se que saíra na véspera de paragem pelos altos, num de seus desapareceres. Era um tempo de trovoadas secas. José Caquende contava somente que o ajudara a acender, de secreto, com formato, 9 fogueiras. E mais, o Caquende soubesse apenas repetir aquelas suas velhas e divagadas visões de nuvens, chamas, ruídos, redondos, rodas, geringonças e entes. Com a primeira luz do sol, o moço se fora tida as asas. Todos singularmente se deploraram, para nunca mal em pensando. Duvidavam dos ares e montes, da solidez da terra. Duarte Dias de Dó veio a falecer, mas a filha, a moça Viviana, conservou sua alegria. José Caquende conversou muito com o cego. Hilário Cordeiro e outros diziam experimentar uma saudade em meia morte só de imaginarem nele. Ele cintilava ausente. Aconteceu, pois, e mais nada.